Bom dia, boa tarde, boa noite. E nós queremos falar um pouco sobre família, sobre casais, filhos, pensar nas mudanças tão fortes que acontecem quando nós deixamos um e nos unimos a alguém, a uma esposa, para aqueles que se casaram e percebem uma mudança, para aqueles que experimentam uma nova rotina. Nós estamos no mês da família, mês de maio, e tivemos no dia 15 o Dia Mundial das Famílias, e nós temos várias situações que desafiam os casais. E boa noite, e estamos numa situação em que o desafio é constante, e muitas das vezes o relacionamento ele começa e ele não há volta. Não somente por causa de um voto, porque na verdade até uma doença pode unir um casal e eles viverem adoecidos durante muito tempo, perder o sentido daquela união, daquele relacionamento. É algo assim, é como se um tivesse sendo o karma do outro, o sofrimento, o peso, né, que o outro deve carregar. E não deve ser assim, não deve funcionar desta maneira. Um relacionamento conjugal, uma família, a vivência de uma família com os filhos. E aí, por não identificarem certas dificuldades e não perceberem aquilo que realmente está sendo presente na família, no casamento, é que muitos não conseguem resistir e ficam desamparados, não conseguem encontrar sentido e vão viver uma vida sofrendo, mesmo mantendo, às vezes, o voto. Não conseguem plena satisfação, aí produzem agressões, um reivindicando do outro uma cura para a sua própria angústia. Esse é o resultado de pessoas infelizes, né, que querem que o outro responda às suas necessidades. É bem verdade que nós temos de muita coisa, principalmente da falsa fantasia que nós levamos para um futuro projeto, que é o projeto familiar, que nós achamos que vamos encontrar toda a plenitude, ou seja, nós vamos ser felizes e nada vai nos faltar. Isso, na verdade, é impossível, porque o homem sempre terá falta. Afinal de contas, casado, solteiro, essa pessoa continua ainda tendo necessidade para continuar produzindo sentido para a sua vida. Mesmo quem tem Jesus e busca na palavra de Deus, busca um relacionamento com Deus, ele passa por essa situação, visto que nós estamos aqui refém de uma dimensão que ela não nos dá segurança. Quando a Bíblia fala que o justo viverá da fé, ali sintetiza muito o que Deus quer que o seu povo, as pessoas que o conhecem, que creram nele, que fizeram aliança, receberam a aliança dele para com ela, porque a aliança veio da parte de Deus, entenda isso, o justo viverá da fé. Você vai crer, você vai confiar que ele está no cuidado teu, que ele se preocupa com você. Eu gosto muito de uma realidade da fé, que Deus tem um cuidado enquanto estamos vivos, e após a morte ele continua cuidando de nós, porque o justo ele não verá a destruição, na verdade, a segunda morte. O propósito de Deus para a família é que ele manifeste a sua glória nessa família, que ele se apresente e que um ao outro revele essa dimensão de tudo aquilo que está no coração de Deus quando ele planejou a família,
quando ele colocou a sua confiança nesse projeto que ele fez. É interessante, Deus colocou o seu coração na família. É como o homem, quando vai casar-se, ele coloca o coração dele na esposa, na mulher, naquilo que eles vão encontrar pela frente, no caminho. Por quê? Ele está entregando a sua vida, ele está manifestando uma intenção, um interesse profundo. Então, na verdade, você tem que entender que a sua família, o seu casamento, é um plano divino, é um plano de Deus, que é uma ideia de alto nível que Deus executou e nos entregou. Os desafios, eles virão, mas Deus estará sempre conosco. É interessante que C.S. Lewis, ele diz, o eu existe para ser abdicado, ou seja, tem que haver renúncia. Ao eu acertamos não somente o ritmo de toda a criação, de todo o projeto, tudo aquilo que Deus tem, mas também de todos os seres, pois a palavra é em sacrifício. Aí nós entendemos então que aquilo, quando nós renunciamos para construir algo que nos exige muito, nós estamos abdicando de algo, mas para algo que mais promissor, ou seja, que vai trazer para nós um sentido maior, uma alegria maior, porque é plano de Deus. Jesus, então, pela glória que ele estava proposto, suportou as afrontas, né? Ele não teve por usurpação. Se você pegar Hebreus capítulo 12, você vai ver aquele que, olhando para ele, é o convite, né? Dizendo, Hebreus fala, olhando para Cristo, autor e consumador da fé, pelo qual o gozo que estava lhe proposto suportou a afronta, a cruz, todo o sofrimento, porque havia algo maior que lhe dava base para isso. Então toda essa possibilidade de a gente renunciar é para construir o outro, construir algo muito mais fundamentado, que vai nos gratificar muito mais, principalmente quando nós colocamos isso como um meio de nos aproximar de Deus, porque estamos fazendo alguém feliz. É o cuidado que Deus nos capacita a ter com nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso projeto. Jesus obedeceu até o fim, e Deus quer que a gente obedeça também até o fim. O voto, ele não é aleatório, até que a morte nos separe. Ou seja, até que a gente consiga abandonar os filhos. Não. A disposição, o voto é para que a gente submeta, se abdique, se coloque submisso ao grande propósito de Deus, nos construirmos uns aos outros nessa verdadeira. A submissão, a gente aprende a confiar no plano de Deus para nós. Quando nós estamos integrado e potencializando a nossa submissão, significa que eu me submeto porque eu confio, eu dedico por investimento, eu me entrego porque eu sei que eu terei o retorno. E você está atento àquilo que um dia você assumiu. E você fica feliz em poder depender. Um financeiramente, o outro emocionalmente. Ou ambos assim, tanto emocionalmente como financeiramente. Ou seja, não vai haver uma disputa, uma competição, uma entrega. Ainda que seja organizado um padrão, que eu não vejo problema nenhum em que a mulher tenha as suas coisas, o homem tenha as suas coisas também. Essa questão de tudo é de um, tudo é de outro, é muito melhor ser organizado e bem determinado, com limites e com os deveres, porque nem todos conseguem partilhar totalmente de si, porque nós somos histórias diferentes. A própria confiança voltou.
Então, quando nós estamos submissos e dependentes de Deus, vai haver uma redução de conflito muito grande. E nós vamos ter bem delimitado os nossos direitos e deveres, de tal maneira que nós vamos perceber que tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta, nos possibilita o cumprimento e o desfrutar também, porque Deus quer galardoar aquelas pessoas que estão submetidas à palavra, porque Ele quer que a pessoa creia, que ele viva pela fé, mas que ele experimente de Deus esta consolação da própria presença do Espírito Santo dele em nós, que é o Consolador. Então você pode perceber que nós não ficamos sozinhos. A obediência, a partir do momento em que você fez um voto, que você está construindo uma família, que você tem alguém para cuidar, para amar, dedicar, para você se entregar, você tem que lembrar sempre que antes de qualquer coisa, sua obediência está sendo a Deus. Se você pegar a Bíblia, você vai ver sempre a Bíblia dizendo, não como que por aparência, ou seja, se teu patrão está próximo, você vai servi-lo porque ele está próximo. Não. Na ausência dele, você mostra suas virtudes e o seu caráter. E também junto com aquela pessoa que você ama, que você se dedica. Você nota então que não existe distância, o vínculo, ele é forte. Quando você está longe no seu trabalho, você ainda tem contigo a imagem daquela que você ela também com você. Ao ponto dela estar lá, orando e pensando também nas suas lutas. É algo que é uma cumplicidade tão profunda que você não consegue abandonar. Você percebe que você deve continuar cuidando e se dedicando, porque a sua primeira referência de obediência a Deus, porque o Espírito Santo de Deus nos guia a toda a verdade, nós temos que tomar posse disso. Quando nós entramos para um relacionamento, para um casamento, para constituir uma família, nós temos que entender que nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, faz parte do projeto dele, do cuidado dele. E nós que precisamos então o quê? Ficar na brecha, nós temos que dedicar a oração. A atitude nossa deve ser essa de estar vigiando, cuidando. Eu sempre digo que se teu marido não ora, ora por ele. Se a tua mulher não ora, ora por ela. Virá o socorro. Se os teus filhos não estão orando, ora por eles. Se teus pais não estão orando, ora por eles. A atitude nossa, do nosso coração, a disposição, ela será governada pela vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então a gente tem que estar atento a isso. Em todas as coisas que nos envolvem, no sentido do nosso ambiente no qual hoje nós estamos reservados, é interessante, é muito triste como que aumentou o feminicídio, porque 35% foi a última estatística depois da reclusão, da quarentena, ou seja, se manter próxima de uma maneira muito pobre, perdendo muito a riqueza de estar um com o outro. O máximo que se suporta é a pessoa longe, quando ela volta, passar algumas horas, e assim mesmo distribuindo os horários para que não haja um cara a cara, um face a face. Enquanto Jó disse, olha, eu conheci a Deus só de ouvir falar, mas quando ele experimentou vê-lo face a face, a profundidade da experiência é algo que mudou toda a história de um homem que sofreu, que se desenvolveu no sofrimento, no caso de Jó. Você também pode ter essa experiência. De que maneira? Aprender a lidar com este grau de dificuldade, estar junto com aqueles que são pessoas mais importantes para você, tanto a mulher com as suas dificuldades, o homem, os filhos também, que há filhos que só exploram o posto afetivo que existe em casa, vai lá se abastecer emocionalmente, se distancia e vai descarregar para lá, depois volta, só vem abastecer também, ou seja, não investe
não investe emocionalmente no ambiente para poder ser também uma ferramenta para equalizar, para reduzir a angústia, as dores. A vida social nos toma, às vezes nos torna refém, porque ela exige, porque nós somos produtos de uma sociedade, ou seja, estamos dentro de um contexto desenvolvendo, investindo, competitivo, tentando encontrar, buscando sempre e sofrendo por causa dessa pressão toda. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O limite deve ser traçado de que maneira? Pela palavra. O que é isso? Nós temos que estar tomando conta dessas coisas. Nada pode roubar nosso tempo da nossa família. Nós temos que melhorar a qualidade do nosso tempo com a família. Nós devemos cuidar não somente das nossas atitudes, como também da nossa presença, nos recusando a nos manter agressivos, insatisfeitos, mal-humorados. Evitar que a gente produza outros ambientes mais gratificantes do que aquele que nós devemos nos completar e nos realizar mais, que a nossa família. Eu não posso permitir que uma reunião numa igreja... Olha, interessante, eu não posso permitir que uma reunião na igreja, até mesmo um culto, ele se torne algo muito mais gratificante do que eu estar com a minha família, sabendo que nesta família tem um altar e que este Deus em que é o culto congregacional, que Deus ali recebe, também na minha casa ele está presente, se alegrando conosco, porque isso faz parte da devoção familiar. Isso é algo particular. É um Deus que se torna o quê? Presente no seu projeto. Imagine você, um engenheiro fazendo um projeto, ele encontra uma pessoa muito competente, mas que tem, por mais que seja competente, tem suas limitações, ele entrega o projeto e se vira. Tem muita dificuldade para construir, para se construir, para ir construindo. Porque nós não temos um momento. Nós temos vários momentos. Então o projeto desse engenheiro foi entregue e passar bem e leve como você bem entender. Não, Deus não faz isso, muito pelo contrário. Ele se faz presente. Ele quer participar. Ele está vendo como o seu entrar, o seu sair dentro da sua casa, o teu olhar para os teus filhos, para a tua mulher, o olhar da mulher, o olhar do casal para os filhos. Olha, a gente tem que estar atento. As doenças emocionais, elas são produzidas dentro dos lares. Por falta o quê? Das pessoas entenderem suas próprias naturezas. Isso é muito triste. Eu não disse se teu marido não ore, ore por ele. Se ele não dar graças pelo mínimo que vocês conquistaram, dê graças a Deus. E peça a Deus para perdoá-lo. Eu lembro muito da mulher de Nabal, ela era uma mulher sábia, ele era um homem sensato, apesar de ter algumas virtudes, muito trabalhador. Nota você que uma qualidade, ela pode ser suficiente para você construir. Você precisa proteger a tua família, orar por ela. Você precisa proteger a sua família física, moral, emocional e espiritualmente. Fisicamente, moralmente, espiritualmente. Você tem que cuidar dela socialmente para que ela também não transforme outros lugares mais gratificantes do que a sua casa. Vai chegar um momento em que eles terão faltas por causa da necessidade de estarem em um novo grupo, mas mesmo assim eles não podem deslocar deste lar sem que eles tenham uma boa lembrança de que vale a pena ter uma família. Ou seja, uma família bem construída, ela inspira outras famílias, produz nos filhos desejo de construir famílias. Os pais, quando educam, quando dirigem, orientam, apontam o caminho e caminham com seus filhos, esses filhos, quando começam a amadurecer, já pensam, eu quero ter uma família. E nota que a sociedade hoje desvirtuou tudo. É muito comum você ouvir de uma jovem, de um jovem que não querem casar, não querem ter filhos. Por quê? Frustrado com o quê? Decepcionado com o quê? Será que a referência
que não está sendo boa, eu não estou sendo uma boa referência para eles. Quando um pai trata um filho bem, esse filho vai ter um modelo a ser imitado. Quando você pai, você mãe trata bem seu filho, ele vai ter um modelo a ser imitado. Agora eu quero falar para você, filho e filhas, quando você tem um modelo de maus tratos, abandono, você tem um contramodelo para você construir uma família e não fazer o que seus pais fizeram. De toda maneira, nós crescemos na família, pelo modelo e pelo contramodelo. Pode ser que Deus queira usar você para preencher um grande vazio na vida de uma outra pessoa. Você vai experimentar o amor de Deus de tal modo que você vai ter condição de amar outro. E você poder ter uma causa altruísta, dedicada, de entrega com o outro. Tire o controle das tuas mãos e passe para as mãos de Deus. Não mais elevada do que aquela de entregar a família nas mãos de Deus para que a vontade dele seja feita. Eu acredito que a maior paixão no coração de pais é ter aquela segurança de que seus filhos estarão na eternidade, na glória do Pai junto. Como dói no coração dos pais quando vê os filhos desviados do caminho, vivendo os seus desejos intensos. Os pais querem que os filhos se arrependam, venham para os pés de Jesus. Mas se você quer que isso aconteça, que a sua maior ambição seja deixar esta família no altar de Deus, de maneira total, plena. E como podemos fazer isso? Marido, apresente tua mulher no altar de Deus, entregue ela para o Senhor. Mulheres, esposa, entregue teu marido para o Senhor. Pais, entregue teus filhos para Deus, no altar de Deus. Confia, Deus faz o melhor. Repito, com toda a confiança, que tua maior ambição deve ser colocar tua família no altar de Deus. E leia o Salmo 127, 128, e você vai ver as belas orientações que Deus nos dá. Quando ele fala que em vão trabalham aqueles que edificam quando esquecem de estar dedicando a família a Deus. Tudo se torna inútil. Mas se a ambição maior é colocar nossa família no altar de Deus, ele vai nos honrar, ele vai nos abençoar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Neste mês da família, que todos nós possamos serem despertados e investir muito mais na nossa família, para que outras famílias sejam inspiradas pelos nossos filhos. Amém.